nós temos um motor a gasolina, então é um motor aí onde eu vou trabalhar com um sistema de ignição por centelha, né? Então, é um motor que vai trabalhar com base no ciclo Otto. Ele é um motor a gasolina de 4 tempos, com 4 cilindros, e ele opera aí com uma rotação de 2.500 RPM. Então, aqui a gente já vai tirar algumas informações, né? Se é um motor a gasolina, a gente já sabe que é um ciclo Otto, né? Vou trabalhar aqui com ciclo Otto. É um motor de 4 tempos. E ele tem 4 cilindros, né? Então, ele tem 4 cilindros. Isso daqui vai ser importante, por exemplo, para a gente saber, no final, qual que é o volume total deslocado, né? Tem que saber a quantidade de cilindros. E sabemos que ele trabalha aí numa rotação de 2.500 RP. Beleza? Vamos ver o que mais ele passa aqui. Ele diz que o volume deslocado por cada cilindro é de 0,6 litros. Então, o volume deslocado total vai ser, eu tenho 4 cilindros, né? 4 vezes 0,6 litros. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, volume deslocado por cilindro vai ser igual a 0,6 litros. Tá? O motor possui uma relação de compressão de 8:1, então a razão de compressão, o R, né, que é aquela razão entre o volume mínimo e o máximo dentro da câmara de compressão, né, o R é igual a 8. E ele diz que antes da compressão, antes de iniciar a compressão, esse sistema ele admite ar a 280 Kelvin e 85 kPa. Além disso, ele fala que o processo de combustão gera uma pressão máxima de 5.500 kPa. Tá. Então, para a gente identificar esses estados aqui, tá? Antes da compressão e a pressão máxima, vamos desenhar aqui, inicialmente, um diagrama pressão-volume, tá? Um diagrama PV representativo do ciclo Otto. Até para a gente ir se acostumando com esses diagramas na hora de fazer as análises. Se lembrem que a gente viu, voltar aqui um pouquinho, a gente viu os 2 ciclos representativos aí de um motor que opera segundo uma ignição por centelha, né? Que é o do ciclo Otto. A gente viu o diagrama PV, né? E o diagrama TS. Tá? Eu poderia desenhar qualquer um dos dois aqui para fazer análise, mas já que ele passou ali informações de pressão máxima, eu vou pegar aqui o diagrama PV, porque daí fica bem claro qual que é o ponto onde eu vou ter a maior pressão. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou até desenhar, colocar a figura representativa do ciclo. Aqui é um ciclo Otto, certo? Então, com base no que foi dito ali, é dito que antes da compressão, antes desse processo aqui, 1, 2, ó, antes de começar a comprimir, porque é aqui que eu estou comprimindo, né? Estou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Então, antes de eu comprimir, eu estou admitindo o ar a uma pressão de 85 kPa e uma temperatura de 280 Kelvin. Então, eu sei que no ponto 1, a pressão e a temperatura do ponto 1 a gente sabe. A temperatura do ponto 1 é 280 Kelvin e a pressão do ponto 1 era 85 kPa. 85 kPa. Então, essa informação que a gente tem no início do processo de compressão. Beleza. Além disso, foi dito que o processo de combustão gera uma pressão máxima de 5.500 kPa. Aonde que eu tenho a combustão? A combustão acontece durante esse processo aqui, ó, 2, 3, né? Onde eu tenho a queima do combustível e, consequentemente, esse fornecimento de energia térmica, né? Você lembra que a gente não vai modelar o processo de combustão. E sim, a gente vai representar o processo
de combustão como se fosse um processo de fornecimento de calor, no caso do ciclo Otto, a volume constante. Tá? Então, a gente sabe que ao final do processo de combustão, depois de eu fornecer essa energia térmica para o fluido, e o fluido de trabalho aqui a gente está considerando o ar, né? Hipótese do padrão AA, a gente vai ter uma pressão de 5.500 kPa. Então, no ponto 3, a gente vai ter uma pressão de 5.500 kPa. Então, são essas informações dadas aí no enunciado do problema. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, perguntas, fiquem à vontade, tá? Beleza. Chegamos aqui com essas informações iniciais. O que ele pede aqui? Ele pede para a gente verificar qual que é a temperatura máxima do ciclo, qual que é a energia introduzida pelo processo de combustão, determinar a eficiência térmica do ciclo e determinar a potência desse motor. Bom, a temperatura máxima do ciclo vai acontecer aonde? Vai acontecer aqui ao final do processo de fornecimento de calor, né? Nesse ponto 3, porque depois eu vou ter um processo de expansão. Quando eu tenho um processo de expansão, eu vou ter, quando o pistão tá descendo, né? Ou seja, estou aumentando o volume da minha câmera lá de combustão. Quando esse pistão está descendo, a pressão diminui e a temperatura, consequentemente, também vai diminuir. Então, a temperatura mais elevada que eu tenho vai ser aqui nesse ponto 3. A gente viu isso daqui no diagrama TS, né? Vou até colocar o diagrama TS um pouco menor aqui, só para a gente visualizar. Então, a gente quer saber a temperatura desse ponto aqui, ó, maior temperatura. Temperatura do ponto 3. Essa é a primeira informação que a gente quer saber. Só que a gente só sabe a pressão nesse ponto, né? E só com a pressão a gente não consegue definir qual que é a temperatura do ponto 3. Tá? Então, a gente provavelmente vai ter que partir aqui do ponto 1, onde a gente tem a maior parte de informações, para ver esse processo de 1 até 2, depois de 2 até 3, para daí descobrir qual que é a temperatura do ponto 3. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter que analisar inicialmente. Por exemplo, se eu souber volume específico do ponto 2, observe esse diagrama aqui, ó, pressão, volume. A gente sabe que o volume específico do ponto 2 é igual ao do ponto 3, né? Então, já é uma informação a mais que eu conseguiria analisar. Bom, vamos partir aqui do ponto 1, que é onde a gente tem mais informações. A gente tem temperatura e pressão. Bom, a gente tem temperatura, a gente tem pressão, e o fluido de trabalho aqui, a gente está considerando como sendo o ar, né? O ar atmosférico, consequentemente, a gente pode considerar ele como um gás ideal, né? As hipóteses que a gente está utilizando lá, uma delas é que o ar pode ser considerado como um gás ideal. Se eu sei que o ar é considerado como um gás ideal e eu sei pressão e temperatura, que outra informação eu posso tirar aqui do ponto 1, pessoal? Volume? Volume? Posso pegar o volume específico do ponto 1. Como? Só utilizando a equação do gás ideal. Então, a equação do gás ideal é o PV igual a RT. Certo? Então, posso escrever lá que P1, V1 é igual ao R do ar, né? Vezes a temperatura T1. Se eu quero saber esse volume específico 1, então vai ser o R vezes a temperatura, sempre temperatura em Kelvin, tá? Não se esqueçam, sobre a pressão 1. Constante do ar, tá? Vocês devem se lembrar, né? Mas eu até coloquei aqui para vocês no material algumas propriedades do ar, tá? O R do ar é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Então, é 0,287 kg. Eu vou colocar aqui o R em quilo, tá? Em kJ por quilograma Kelvin, porque a pressão também vou colocar em quilo. Então, 1 quilo do R, 1 quilo da pressão, vai cortar. Tá? Então, R é 0,287, o R do ar, vezes a temperatura em Kelvin. Já tem aqui em Kelvin, né?
280 Kelvin, sobre a pressão, que é 85. Então, com isso, a gente já vai achar o volume específico do ponto 1. Tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente acha um valor de 0,945. Unidade de volume específico é metro cúbico por quilograma. Né? Então, esse daqui é o volume específico do ponto 1. Beleza. Então, agora já tem todas as informações aí do ponto 1. Vamos lá para o ponto 2. Com base nessas informações dadas no problema, a gente consegue tirar alguma informação aqui do ponto 2? Alguém tem alguma ideia de como tirar alguma informação do ponto 2? Ali o volume é constante, né? Entre o 2 e o 3, o volume específico é constante. Entre o 2 e o 3, mas eu não sei nem o volume específico do 3, nem o do 2. A entropia é constante, né? De 1 para 2. A entropia é constante, correto? A entropia é constante entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Um processo isentrópico. E a gente viu que para os processos entrópicos eu posso utilizar qualquer uma dessas relações aqui, né? Mas, por exemplo, eu não sei nem temperatura do ponto 2, nem pressão do ponto 2, nem volume específico do ponto 2. Então, ainda está me faltando alguma informação do ponto 2 para utilizar alguma dessas relações aqui. Se eu tiver alguma informação do ponto 2, eu posso utilizar qualquer uma dessas relações. Mas ainda está faltando uma relação, uma propriedade aí do ponto 2. Alguém tem ideia de onde a gente pode tirar essa propriedade do ponto 2? Da entalpia? Da entalpia? Mas a gente não sabe a entalpia do ponto 2, né? Essa informação a gente também não tem. Pois é. O que é isso daqui, pessoal? Esse R aqui. O que era o R? É a relação de volumes, né? É a relação de volumes, é a razão de compressão. Então, a razão de compressão é o quê? É o volume máximo sobre o volume mínimo. Volume máximo eu tenho, né? Volume específico máximo. Se eu tenho a razão de compressão, eu acho o volume específico mínimo. Tá? Então, a outra informação aqui, a informação que a gente vai precisar para achar do ponto 2, vai ser o volume específico, e a gente tem a razão de compressão. Então, a razão de compressão é isso daqui, ó. O R vai ser o volume máximo, que no caso é o volume do ponto 1, né? Olhando esse gráfico aqui, ó, esse diagrama, ponto 1 tem um volume maior que eu vou ter, né? Sobre volume 2. Consequentemente, volume específico 2 vai ser o volume específico 1 sobre o R. Beleza? Então, daqui a gente vai tirar qual que é o volume específico 2. Vai ser o volume específico 1, que é 0,945, sobre o R, que é 8. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, vou ter um valor aqui de aproximadamente 0,118, tá? Metro cúbico por quilograma. Beleza, agora a gente tem uma informação do ponto 2, né? Agora a gente pode utilizar qualquer uma daquelas relações para processos entrópicos entre 1 e 2, né? Porque esse daqui é um processo entrópico, ó, entropia constante, para achar alguma informação aqui do ponto 2, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui, eu poderia achar temperatura desse ponto 2. Tá? Vamos tentar achar aqui temperatura do ponto 2. Para isso, eu vou utilizar essa relação aqui, ó, porque eu tenho o volume específico do ponto 1, volume específico do ponto 2, tenho a temperatura do ponto 1, vou achar a temperatura
ponto 2. Então, vou pegar essa relação e vamos utilizar ela aqui. Então, lembrando, né, que essa relação aqui só vale se eu estiver trabalhando com gás ideal, né? Processo isentrópico, ou seja, entropia constante. E aqui ainda a gente está considerando o calor específico, a volume constante e a pressão constante, eles são constantes. Tá? Eles não variam com a temperatura. São essas as considerações que a gente está fazendo para utilizar essa relação. Então, se a gente quiser saber a temperatura do ponto 2, só isolar o T2 nessa equação. É T1, V1 sobre V2, que nada mais é que o R, né? V1 sobre V2 é o R, a razão de compressão, elevado a K menos 1. Tá? O valor do K, o K é uma razão entre o CP e o CV, tá? Então, se vocês pegarem esse valor aqui de 1,004 e dividir por 0,717, vocês vão ver que o K do ar é igual a 1,4. Tá? Então, o K é uma razão entre o CP e o CV. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, ó, temperatura 1 era o 280 Kelvin, né? Vezes o R, que é 8, vezes o K menos 1, 1,4 menos 1 dá 0,4. Tá? Então, com isso, a gente acha a temperatura do ponto 2. 643,3 Kelvin. Beleza? Achamos aqui a temperatura do ponto 2. Achamos já duas informações do ponto 2, né? Se eu quiser achar a pressão do ponto 2, posso achar tranquilamente, só utilizar PV igual a RT. Beleza? Mas eu não quero saber a temperatura do ponto 2, né? Quero saber a temperatura do ponto 3. Por que eu calculei aqui a temperatura do ponto 2? Porque na segunda questão aqui, ó, eu vou querer saber qual que é a energia introduzida pelo processo de combustão. E daí, para fazer essa análise, para calcular quanto que é esse calor aqui, eu vou ter que saber tanto a temperatura do ponto 2 quanto a do ponto 3. Então, já que a gente já conseguia calcular a informação da temperatura do ponto 2, a gente já calculou aqui, tá? Vai ser útil aí para a letra B. Deixa eu só colocar aqui, essa daqui a gente está resolvendo a letra A, tá? Beleza, a gente achou aqui a temperatura do ponto 2. No ponto 3, que informações eu tenho? Eu sei pressão e agora eu sei volume, né? Porque o volume específico do ponto 2 é igual ao volume específico do ponto 3. Então, posso dizer aqui, ó, olhando o diagrama, volume específico do ponto 3 é igual ao volume específico do ponto 2. E se a gente utilizar a equação do gás ideal no ponto 3, P3, V3 é igual a R, T3. Então, assim, a gente vai conseguir calcular a temperatura do ponto 3. É a pressão 3, volume 3, sobre a constante do ar. Pressão 3 foi uma informação dada, né? Pressão 3 é 5.500 kPa. 5.500 quilopascal, vou deixar em quilo, porque o R eu vou deixar em quilo também, tá? Volume específico 3 é igual ao 2, né? E a gente já calculou esse valor, 0,118. Então, aqui vai ficar 0,118. E o R, a constante do ar, é 0,287. Então, com isso daqui, a gente acha
uma temperatura de 2.261,3 quilopascal. Essa daqui é a temperatura do ponto 3. Tá? Então, a letra A, a resposta da letra A, seria isso daqui. A temperatura do ponto 3 é 2.261,3 Kelvin. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Legal. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente quer achar qual que é a energia introduzida pelo processo de combustão. Tá? Para a gente calcular isso daqui, deixa eu até retomar o que a gente viu na semana passada. Eu vou voltar aqui na aula da semana passada. Semana passada foi no dia 24 de agosto. Deixa eu só pegar aqui. Nessa aula aqui, ó. Só vou abrir rapidamente, só para a gente lembrar um detalhe. Quando a gente estava analisando cada um dos processos, a gente estava analisando isso daqui, né? Cada um dos processos lá do ciclo Otto. A análise em cada um dos processos que a gente fez aqui foi com base na primeira lei da termodinâmica. E nós verificamos que em cada um desses processos aqui, tanto o calor quanto o trabalho, ele estava sendo calculado como uma variação de energia interna. Então, por exemplo, o calor fornecido ali durante o processo de combustão, entre 2 e 3, nada mais era do que energia interna do ponto 3 menos energia interna do ponto 2. Tá? Porque nesse processo aqui, basicamente, só tinha transferência de calor e eu não tinha trabalho, né? Não tenho variação de volume, consequentemente, eu não tenho trabalho. Lembrem-se que na primeira lei de termodinâmica, né, quando a gente faz uma análise em sistema fechado, o trabalho é sempre integral de PDV. Né? Então, aqui a gente não tem variação de volume, então a gente não tem trabalho, só tem calor entre o processo 2 e 3. E, consequentemente, o calor fornecido seria energia interna do ponto 3 menos energia interna do ponto 2. Bom, sabendo disso, e relembrando disso daqui também, ó, variação de energia interna igual a CV delta T, a gente vai conseguir calcular qual que é o calor fornecido durante o processo de combustão. Tá? Então, só voltar aqui da aula de hoje. Então, a gente vai ter basicamente isso daqui, ó. Só fazer mais uma divisão aqui para não ficar tanto embaixo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ver a letra B. O calor fornecido, que eu estou chamando aqui de um QH, tá? Vai ser a energia interna que eu tenho no ponto 3, menos a energia interna no ponto 2. Eu fiz um balanço de energia no sistema fechado aqui. Então, o QH vai ser o 3 menos o 2. E se nós considerarmos o calor específico constante, isso daqui vai ser CV, calor específico a volume constante, temperatura 3 menos temperatura 2. Consequentemente, QH vai ser calor específico a volume constante, é 0,717, esse valor aqui, ó, 0,717 kJ por quilograma Kelvin, 0,717 vezes a temperatura no ponto 3, que é o que a gente acabou de calcular, 2.261,3, 2.261,3, menos a temperatura do ponto 2. Que nós vimos aqui que a temperatura do ponto 2 era 643,3 Kelvin.
643,3 Kelvin. Então, com isso, a gente vai calcular a quantidade de calor fornecida durante o processo de combustão. Isso por unidade de massa, né? Porque, ó, energia interna é quilojoule por quilograma, né? Essa energia interna específica aqui, né? Então, a gente vai saber quanto de calor foi fornecido por unidade de massa. Beleza? Então, com isso daqui, a gente vai, se nós fizermos esse cálculo aqui, a gente chega num valor de 1.160,1 quilojoule, porque o CV está em quilojoule por quilograma Kelvin, tá? Então, isso daqui vai dar quilojoule por quilograma. Então, esse daqui foi a quantidade de calor fornecida durante o processo de combustão por unidade de massa de ar. Tá? Para saber a quantidade total, eu teria que saber quanto que eu tenho de massa de ar ali dentro do meu conjunto pistão-cilindro. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta do exercício. Na letra C, é pedido para a gente determinar a eficiência térmica do ciclo. Tá? Então, existem duas formas de a gente calcular a eficiência térmica do ciclo. Uma é pela definição. Tá? Então, a gente poderia fazer uma análise assim, ó. Eu calculo o calor que está sendo fornecido, o calor que está sendo rejeitado, eu consigo calcular esse calor que está sendo rejeitado se eu quiser. E daí, com base nisso, eu posso calcular a eficiência. Eficiência é o trabalho líquido sobre QH, que nada mais é que o calor fornecido menos o calor rejeitado sobre o calor fornecido. Tá? Uma forma é essa. A outra forma é a gente utilizar a equação de forma direta. Tá? A gente viu essa equação aqui, ó. Eficiência no ciclo Otto, claro, considerando todas aquelas simplificações, gás ideal, calor específico constante, o CP e o CV constante, se a gente quiser, a gente pode utilizar essa equação aqui para fazer o cálculo da eficiência. Então, já que a gente já sabe a razão de compressão, a gente pode utilizar essa daqui que é mais fácil, né? Mas tanto faz, tá? Vocês podem utilizar essa ou ir lá pela definição. Tem algumas situações, por exemplo, às vezes a gente não sabe qual que é a razão de compressão. Às vezes a gente pode tentar achar alguma informação com base na definição da eficiência. Ou, se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma análise onde o calor específico estivesse variando com a temperatura, a gente não poderia utilizar a equação, porque a equação já está dizendo que é com base, considerando que CP e CV é constante. Daí, se a gente quisesse fazer uma análise considerando a variação de temperatura, a gente teria que utilizar a definição de eficiência, que é o trabalho líquido sobre o QH. Beleza? Mas, nesse caso aqui, vamos utilizar aí, considerando calor específico constante. Então, a eficiência, se a gente pegar isso daqui, eficiência térmica num ciclo Otto, é função basicamente só da razão de compressão e do fluido, né? No fluido é ar, né? Então, esse K é 1,4, vai ser só função aí da razão de compressão. Então, a eficiência térmica vai ser 1 menos 1 sobre o R, que é 8, né? Vezes K elevado a K menos 1. O K é 1,4 menos 1 vai dar 0,4. Então, se a gente calcular aqui a eficiência térmica utilizando essa equação, nós vamos achar um valor aqui de 0,565. Então, essa daqui é a eficiência térmica desse motor a combustão. Tá? Beleza.
Essa daqui seria a letra C, é bem direta. Não preciso calcular nada do que estava anteriormente, por exemplo, para achar essa letra C aqui, né? Por fim, ele pede para a gente determinar a potência do motor. Bom, se vocês lembrarem aqui, ó, a potência, a gente tinha que utilizar essa relação aqui, né? Potência era 1 sobre 120, né? Número de cilindros, pressão média efetiva vezes variação de volume vezes o RPM, ou 1 sobre 120, volume deslocado, onde esse volume deslocado é o volume deslocado total, né? Pressão média efetiva vezes o RPM. Bom, volume deslocado a gente consegue achar fácil, né? Eu sei o número de cilindros, eu sei quanto que é deslocado por cada cilindro, então essa informação a gente sabe. A rotação a gente sabe também. O que falta aqui é a gente saber essa pressão média efetiva. Pressão média efetiva é isso daqui, ó. É como se eu pegasse lá o ciclo, verificasse qual que era o trabalho gerado no ciclo e verificasse qual pressão eu precisaria ter na média entre o volume mínimo e o volume máximo para obter um trabalho igual ao obtido dentro desse ciclo aqui. Tá? Então, a pressão média efetiva nada mais era do que o trabalho líquido sobre a variação de volume. E eu poderia escrever isso tanto pegando o trabalho líquido específico, né, por unidade de massa, e daí eu utilizaria volume específico, que é volume por unidade de massa, ou o trabalho mesmo, unidade de energia, sobre variação de volume, ou seja, sobre variação de metro cúbico aqui, né? Então, o que nós vamos precisar para calcular a potência é dessa pressão média efetiva, tá? Então, vou pegar essa equação aqui e vamos colocar aqui para a gente resolver, verificar qual que é a pressão média efetiva, tá? Inicialmente. Então, a pressão média efetiva vai ser trabalho líquido sobre variação de volume específico. Bom, a variação de volume específico a gente tem, né? Que é o V1 e o V2, né? O volume máximo seria o volume do ponto 1, volume mínimo, ponto 2. Então, essa informação a gente tem. E o trabalho específico? Alguém tem ideia, o trabalho líquido aqui, né, por unidade de massa, alguém tem alguma ideia de como a gente poderia achar esse trabalho líquido? Alguma sugestão, pessoal? Isso mesmo. O Lucas ali matou a charada. A gente vai utilizar lá a informação da definição da eficiência, né? Eficiência térmica é o quê? Vou até colocar aqui, ó, letra D, tá? A eficiência térmica nada mais é do que o trabalho líquido gerado na máquina térmica sobre a quantidade de calor fornecida. Consequentemente, o trabalho líquido vai ser a eficiência térmica, que a gente já tem, vezes a energia fornecida durante o processo de combustão, que nós também já temos, né? A gente calculou essa energia térmica fornecida no processo de combustão, é esse 1160,1 kJ por quilograma. Então, com isso, a gente vai achar o trabalho líquido nessa unidade aqui, ó, em kJ por quilograma. Então, o trabalho líquido vai ser a eficiência, que nós calculamos aqui igual a 0,565, vezes o calor fornecido, que nós calculamos também, igual a 1160,1. 1160,1
1,1. Consequentemente, o trabalho líquido, ele fica aqui igual a 655,5 kJ por quilograma. Esse é o trabalho líquido gerado. E agora, com o trabalho líquido e com os dois volumes específicos, né, que a gente calculou aqui inicialmente, a gente consegue calcular a pressão média efetiva. Então, a pressão média efetiva vai ser esse trabalho líquido dividido pelo volume máximo, que é do ponto 1, menos o volume mínimo, que é o do ponto 2. Então, trabalho líquido, 655,5 kJ, né? Então, a pressão média efetiva vai estar em kilopascal, né? Dividido pelo volume 1, que nós calculamos lá no comecinho do exercício, 0,945, 0,9 menos o volume 2, que é 0,118. Consequentemente, a pressão média efetiva vai ficar igual a 792,6 quilopascal. Essa é a pressão média efetiva. Só que não era isso que não foi isso que foi perguntado, né? Foi perguntado a potência do motor. Bom, agora com a pressão média efetiva, fica mais fácil calcular a potência. Posso utilizar isso daqui, né? A potência, vou até escrever essa daqui com essa daqui já junto, tá? A potência é 1/2, número de cilindros, vezes pressão média efetiva, vezes variação de volume, RPM sobre 60. Eu não vou deixar junto aqui 120, porque eu quero discutir um pouquinho sobre esse 1/2, lembrar vocês sobre 1/2. Então, vai ficar assim, ó, potência é igual a 1/2 o volume deslocado, né? Volume deslocado por um cilindro, vezes o número de cilindros, vezes a pressão média efetiva, vezes o RPM sobre 60. Tá? Então, só coloquei aqui, ó. Trabalho líquido é pressão média efetiva, tá aqui. O volume deslocado, só que daí eu tenho que multiplicar pelo número de cilindros, né? Aqui eu estou colocando o volume deslocado de um cilindro só. Se quiser, pode colocar o volume deslocado total, tá? Daí não coloco o número de cilindros. Aqui o RPM sobre 60, tá? O que é esse 1/2 aqui? Isso daqui está relacionado à quantidade de tempos que eu tenho. Se é um motor 2 tempos ou 4 tempos, tá? Então, se é um motor 4 tempos, isso daqui vai valer 1/2. Se eu tivesse um motor 2 tempos, isso daqui valeria 1, né? Se lembrem que no motor 4 tempos, para eu conseguir um ciclo termodinâmico, eu tenho que ter lá 2 rotações no meu eixo mecânico, né? Então, eu só consigo um ciclo termodinâmico depois que eu fizer 2 rotações no eixo mecânico. O motor a 2 tempos, não. Com uma rotação no eixo mecânico, eu já consigo um ciclo termodinâmico. Então, o que vai responder se vocês vão utilizar 1/2 ou 1 é essa informação aqui, ó. Se é um motor a 4 tempos ou a 2 tempos. Não tem nada a ver com a quantidade de cilindros ou RPM, tá? É isso daqui, ó. Se é um motor a 4 tempos ou 2 tempos. Então, se nós formos calcular isso daqui, ó, a potência vai ser 1/2 volume deslocado por um cilindro, tá? Vou até deixar aqui, ó, para não confundir. Isso daqui é 1
cilindro. Volume deslocado por um cilindro. Se nós olharmos no enunciado da questão, o volume deslocado por cada cilindro é 0,6 litros, né? Então, vou colocar aqui 0,6 litros. Só que eu tenho que converter, né? De litros para metros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu tenho que pegar esse 0,6 e dividir por 1.000, né? Esse é o volume deslocado. Que é 0,6 litros. Tem que transformar para metro cúbico. Número de cilindros eram 4. Pressão média efetiva, 792,6 kg. Então, eu vou deixar aqui em quilo mesmo, para a resposta dar em quilowatts, tá? Então, 792,6 kg, vezes o RPM, que era 2.500, se eu não me engano, 2.500 RPM, sobre 60. Então, se nós calcularmos isso daqui, a potência vai dar 39,6 quilowatts. Essa é a potência do motor. Basicamente, o ciclo diesel é um ciclo de potência, tá? Um ciclo de um motor a combustão interno, onde o processo de combustão é basicamente diferente, tá? Então, só para fazer uma diferenciação, tá? Eu coloquei aqui o processo de combustão num ciclo Otto, tá? Um ciclo a gasolina, por exemplo, e de um ciclo diesel. Então, o que acontece lá no motor a combustão que utiliza gasolina como combustível, né? Durante a entrada do fluido no interior do conjunto pistão-cilindro, o que está entrando lá é uma mistura de ar mais combustível. Já está entrando uma mistura de ar e combustível. Eu comprimo essa mistura de ar e combustível, e daí, quando eu chego lá quase próximo ao ponto morto superior, a vela de ignição solta uma fagulha, certo? Uma centelha ali, que vai queimar essa mistura de ar e combustível, vai gerar um aumento de pressão, que vai empurrar o pistão para baixo e gerar trabalho, tá? Então, é isso que acontece lá no motor que opera segundo um ciclo diesel, né? Que são os motores aí de ignição por centelha. Um motor que opera segundo o ciclo... motor ciclo Otto, tá? Motor a ignição por centelha. Um motor que opera segundo o ciclo diesel, que é o ciclo ideal lá dos motores alternativos de ignição por compressão, o processo é um pouco diferente. Nesse tipo de motor, quando eu tenho o preenchimento da câmara de combustão ali, inicialmente vai entrar apenas ar. Tá? Então, quando o pistão estiver indo aqui para baixo, abriu a válvula lá de admissão, vai entrar apenas ar. Não vai entrar uma mistura de ar e combustível, como acontece num motor a gasolina. Vai entrar só ar. Então, entra só ar, esse pistão vai até lá embaixo, vai fechar a válvula de admissão, e eu vou ter uma compressão só desse ar. Tá? Então, o ar é comprimido até uma temperatura que a gente chama que é uma temperatura acima da temperatura de autoignição do combustível. Dependendo do combustível que eu estou trabalhando, ele precisa atingir uma determinada temperatura para ele começar a queimar. Então, eu pego esse ar, eu comprimo só o ar até que eu chegue numa temperatura maior do que a temperatura de ignição do combustível que eu vou utilizar nesse sistema. Cheguei nessa temperatura, tá? E isso é projetado para quando o
o pistão aqui tiver quase lá no ponto morto superior, quando eu chegar um pouco acima dessa temperatura, eu tenho aqui um duto injetor aqui, tá? Um bico injetor, que vai pulverizar o combustível no interior desse ambiente que está a alta temperatura, que está uma temperatura acima da temperatura de autoignição do combustível. Quando esse spray de combustível entra em contato com o ar, ele começa a queimar. Tá? E daí, começando a queimar, eu vou gerar a força suficiente para empurrar o pistão aqui para baixo. Só que essa queima do combustível não é tão instantânea quanto a queima quando eu tenho lá um motor por centelha. Porque eu vou queimando combustível aqui à medida que eu vou pulverizando combustível aqui dentro do sistema. Então, não vai ser um processo aqui que ocorre quase que instantaneamente, como acontecia no motor a gasolina. Aqui não, ele vai ocorrer durante um determinado intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo, basicamente, da injeção do combustível, da injeção desse spray de combustível. Tá? Então, basicamente, vai ser isso a diferença entre um ciclo Otto e um ciclo diesel. Tá? A gente vai ver que no ciclo diesel, as razões de compressão, ou seja, as variações entre volume máximo e volume mínimo, são muito maiores do que o ciclo Otto. Porque quando eu estou trabalhando com razões de compressão muito maiores, se eu estivesse trabalhando no ciclo Otto, eu poderia ter um problema de ignição do combustível antes do pistão chegar lá no ponto morto superior. Aqui eu não tenho esse problema. Tá? Aqui eu não vou ter esse problema porque eu vou estar comprimindo apenas ar. Então, se eu tenho só ar, eu não tenho problema de queimar combustível antes desse pistão chegar lá em cima. Porque eu só vou injetar o combustível quando ele estiver lá em cima. Tá? Então, um dos motivos aí nos ciclos diesel, a gente conseguir trabalhar com razões de compressão bem maiores. Tá? Eu quero mostrar aqui para vocês só uma animação de um motor a 4 tempos baseado no ciclo diesel, tá? E daí depois a gente vai verificar os processos aí do ciclo diesel e comparar aí com o ciclo Otto. Se vocês olharem aqui o diagrama PV, ele é bem similar ao ciclo Otto, que vai mudar, basicamente, vai ser esse processo de fornecimento de calor. Então, só vou colocar um videozinho aqui, só representativo, só para vocês darem uma olhada no funcionamento de um ciclo diesel, tá, pessoal? Deixa eu só passar aqui a propaganda. No momento em e daí vou mostrar aqui para vocês. É um vídeo bem rapidinho, tá? que o condutor aciona a partida, um motor elétrico arranque alimentado pela bateria inicia o movimento de rotação do virabrequim. O pistão e a biela, que estão ligados ao virabrequim, entram em movimento, dando início ao ciclo de funcionamento, onde uma mistura de ar e combustível é queimada, por compressão, no interior dos cilindros, produzindo energia térmica que será convertida em trabalho. A maioria dos motores diesel funciona segundo os 4 tempos a seguir. Admissão. A válvula de admissão se abre, fazendo com que o pistão aspire ar. Compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo fortemente o ar que foi admitido, fazendo com que atinja elevadas temperaturas. Combustão. Uma bomba denominada bomba injetora pulveriza o óleo diesel sob altíssima pressão através do bico injetor, no interior da câmara de combustão.
A alta temperatura determina a queima do combustível, elevando a pressão da câmara e empurrando o pistão. Escapamento. A válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da queima são expulsos pelo pistão. Então, basicamente, pessoal, a diferença é o processo aí de queima, né? Então, eu tenho no ciclo diesel uma compressão inicial só do ar, né? Para daí depois eu ter a entrada do combustível, e no ciclo Otto, não. Desde o começo está entrando uma mistura de ar e combustível, tá? Bom, dito isso, vamos analisar um pouquinho aí sobre os processos os quatro processos termodinâmicos que vão compor aí o ciclo diesel, tá? Que é o ciclo representativo, aí o ciclo ideal de um motor de ignição por compressão. Então, se a gente pega aí um diagrama PV, a gente continua tendo aquele processo de compressão, tá? Do ponto 1 até o ponto 2, igual do ciclo Otto, tá? Só que o processo de fornecimento de calor ele já não vai ser mais representado por um processo a volume constante. Porque o processo de fornecimento de calor não é tão instantâneo, não acontece com uma variação de volume tão pequena como acontece num ciclo Otto. Conforme eu comentei ali com vocês, esse processo de fornecimento de calor vai durar o tempo que eu estiver injetando combustível. E durante essa injeção de combustível, o meu pistão ele vai estar descendo, ele vai ter descido uma determinada distância. Tá? Então, eu vou ter uma variação do volume lá da minha câmera durante o processo de fornecimento de energia devido à queima. Tá? Então, eu vou ter lá essa variação de volume. Esse processo aqui, à medida que eu estou fornecendo calor, né? À medida que eu estou fornecendo calor e variando o volume, a gente vai ter aí uma propriedade que não vai se alterar tanto, e essa propriedade vai ser a pressão. Tá? Então, por isso, devido à duração maior desse processo de combustão do ciclo diesel, a gente aproxima esse processo como sendo um processo de fornecimento de calor a pressão constante. Tá? Então, no ciclo Otto, a gente tem um processo de fornecimento de calor a volume constante, e aqui no ciclo diesel, a gente vai ter um processo de fornecimento de calor a pressão constante. Tá? Esse vai ser a maior diferença entre os dois ciclos. Tá? Dito isso, eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente vai modelar esse processo aí de fornecimento de calor a pressão constante. Tá? E para isso, a gente vai novamente utilizar lá a primeira lei da termodinâmica. Então, vou pegar aqui. Vou fazer mais uma divisão aqui. Então, aqui estão os diagramas, né? Pressão, volume, temperatura e entropia de um ciclo diesel. E a gente vai verificar aí os processos aí do ciclo diesel. Tá? Então, conforme a gente já viu lá no ciclo Otto, aqui a gente continua tendo 4 processos. Tá? A gente tem um processo aqui do ponto 1 até o ponto 2, que é o processo de compressão isentrópica, mesma coisa que a gente viu lá no Otto, né? A mesma coisa no diesel, compressão isentrópica.
Do 2 para o 3, aqui é a grande mudança, ó. Vou até deixar outra cor. Do 2 para o 3, eu vou ter um processo de fornecimento de calor, só que agora é a pressão constante. Fornecimento de calor a pressão constante. Do ponto 3 até o ponto 4, eu vou ter uma expansão isentrópica, que nem a gente já tinha lá no ciclo diesel. Expansão isentrópica. E do ponto 4 até o ponto 1, a gente vai ter a rejeição de calor. Rejeição de calor a volume constante, da mesma forma como a gente modelou lá no ciclo Otto, tá? Então, aqui, volume constante, tá? Beleza? Então, o único processo aqui que vai ser diferente entre o diesel e o Otto é esse processo aqui, ó, processo de fornecimento de calor. No Otto é a volume constante e no diesel é a pressão constante. E isso vai mudar bastante os nossos cálculos, tá? Os valores que a gente vai obter vai depender muito de qual processo vocês estão analisando, tá? Então, no diagrama PV, a única coisa que muda é aqui. No diagrama TS também é bem parecido. O que vai mudar são essas inclinações aqui do ponto 2, 3 e 4, 1. Quando a gente viu lá no ciclo Otto, essas inclinações entre 2, 3 e 4, 1 eram mais ou menos parecidas, né? Porque eu estava seguindo linhas de volume constante. Num diagrama TS para o ciclo diesel, observem que a inclinação é diferente, porque em uma delas eu estou avaliando pressão constante e a outra eu estou avaliando volume constante. Bom, dito isso, vamos fazer a mesma análise que a gente fez lá para o ciclo Otto, para verificar esse processo de fornecimento de calor. O resto é tudo igual, então a gente utiliza o que a gente viu na aula passada, tá? Primeira lei avaliada nesses outros processos, mas vamos analisar em detalhes aqui do ponto 2 até o ponto 3. Então a gente vai aplicar a primeira lei entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, vamos colocar aqui, ó, primeira lei da termodinâmica. Em sistema fechado, né? A gente está considerando sistema fechado. Então, em sistema fechado, a gente vai analisar aqui entre o ponto 1, entre o ponto 2 e o ponto 3, né? Esse processo que a gente está verificando. Então, a equação geral que a gente tem é isso daqui, né? Calor menos trabalho é igual à variação da energia interna, certo? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Bom, se eu fosse representar aqui o meu processo, no ponto 2, seria a situação onde o meu pistão estaria lá no ponto morto superior, praticamente. Se eu representar ele aqui, ó, eu estaria o meu pistão aqui em cima, não vai estar encostado, por causa que eu tenho lá um volume morto, né? Mas o meu pistão estaria aqui em cima. Esse daqui seria o meu ponto 2, né? O meu estado 2. E o estado 3, o meu pistão já está um pouco mais para baixo, né?
Ele já deslocou um pouco, não está lá no ponto morto inferior, mas ele já deslocou um pouco, eu já tive uma variação de volume. Tá? Durante esse processo entre 2 e 3, eu tive o fornecimento de calor. Então, se eu tive uma variação de volume, eu não posso cortar esse termo aqui, né? No trabalho eu não vou poder cortar, porque a gente sabe que num sistema fechado, trabalho é igual a integral de PDV. Então, eu vou ter tanto fornecimento de calor, quanto trabalho. Eu vou ter as duas parcelas. Então, eu vou ter o seguinte, o fornecimento de calor, o quanto eu estou fornecendo de calor, é o que a gente chama lá do QH, né? Então, vou ter aqui, ó, QH. O QH vai ser menos o trabalho que eu vou obter nesse processo de 2 a 3, eu vou escrever assim, ó, 2, 3, tá? Só para representar que é o trabalho que eu tive entre esses dois pontos aqui, durante esse processo, que foi do estado 2 até o estado 3. Vai ser igual à variação de energia interna. Energia interna do ponto 3 menos energia interna do ponto 2. Bom, se eu jogar esse trabalho para o outro lado, tenho trabalho, 2, 3, mais energia interna do ponto 3 menos energia interna do ponto 2. Lembrem que o trabalho, vou deixar aqui outra cor no lado, o trabalho é igual ao integral de PDV, né? Esse é o trabalho, já estou escrevendo aqui no formato específico, tá? O trabalho específico é integral de PDV. Durante esse processo, do ponto 2 até o ponto 3, o que acontece com a pressão? E aí, pessoal? Constante. A pressão está constante, né? Durante esse processo, a pressão é constante. Consequentemente, se a pressão é constante, ela pode sair daqui da integral, né? Então, vai ficar... Trabalho vai ser a pressão integral do volume específico. Quando eu aplicar os limites de integração aqui, né? Vai ficar a pressão vezes variação do volume específico. Então, basicamente, vai ficar isso daqui, ó. O calor que está sendo fornecido vai ser igual, em vez de eu colocar o trabalho, vai ser a pressão, pode ser do ponto 2 ou do ponto 3, né? É a mesma pressão. Vou colocar aqui P2, vezes a variação do volume específico, que é V3 menos V2. Mais o 3 menos o 2. Bom, vou só reorganizar essa equação. Vou deixar ela assim, ó. O P2 é igual ao P3, né? Eu vou pegar essa pressão e vou distribuir aqui. Então, a pressão vezes V3 menos a pressão vezes V2. Já que P2 é igual a P3, para deixar tudo que é 3 junto e tudo que é 2 junto, eu vou fazer assim, ó. P3, V3 menos P2, V2. E isso daqui é a mesma coisa desse termo aqui de cima, né? Que P2 é igual a P3, para esse caso. Então, fica P3, V3 menos P2, V2, mais o 3 menos o 2. Só rearranjando aqui, tá? Eu posso escrever, além disso, a seguinte... mostrar da seguinte forma essa equação. Eu vou pegar o que tem 3 e deixar com o que tem 3, o que tem 2 e deixar com o que tem 2. Então, vai ficar assim, ó. O 3 mais P3, V3, menos o 2 mais P2, V2. Observe que esse menos, com esse mais aqui, vai dar esse menos aqui do P2, V2, né? Menos o 2, está aqui, menos P2, V2, está aqui. O que é 1 mais PV, pessoal? Energia interna mais pressão vezes volume específico. O que é isso daqui, ó? U mais PV. Alguém se lembra? Entalpia. Isso daqui é entalpia. Então, posso escrever que calor fornecido é
a entalpia 3 menos a entalpia 2. Tá? Então, o calor fornecido no processo de combustão, num ciclo diesel, vai ser a variação de entalpia. Tá? No ciclo Otto era a variação de energia interna, agora vai ser variação de entalpia. Mas vai ser variação de entalpia só o processo de fornecimento de calor. O resto, vocês vão continuar calculando como a gente calculava no ciclo Otto, variação de energia interna. Tá? Se nós considerarmos, tá? Se considerarmos o CP constante, a gente poderia escrever isso daqui, ó. O calor fornecido é igual ao H3 menos H2, que é a mesma coisa que CP T3 menos T2. Tá? Então, o calor fornecido a gente poderia calcular dessa forma. Beleza? Bom, dito isso, tá? Vamos aqui agora achar uma forma de a gente quantificar a eficiência do ciclo diesel. A gente vai fazer algo similar com o que a gente fez lá com o ciclo Otto. Vamos pegar lá a equação da eficiência para a gente fazer a nossa análise. Tá? Bom, eficiência é o trabalho líquido sobre o QH, né? QH a gente já tem uma equação. O trabalho líquido é QH menos QL. Então, vamos escrever aqui o QL também, tá? O QL, como a gente já viu anteriormente, né? É a variação de energia interna entre o ponto 4 e o ponto 1. Então, QL é o 4 menos 1, que é igual a CV T4 menos T1. Então, se a gente pegar lá a eficiência térmica do ciclo diesel, que qualquer máquina térmica vai ter uma eficiência que é contabilizada como trabalho líquido sobre o QH, que é a mesma coisa que QH menos QL sobre QH, a gente pode dizer que essa eficiência vai ser, vou até escrever assim, ó, 1 menos QL sobre QH, tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? E daí eu vou substituir essas informações aqui nessa equação aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Então, a eficiência térmica do ciclo diesel é 1 menos QL sobre QH, e agora eu vou substituir o QL e o QH que a gente tinha achado lá anteriormente. Então, o QL é o CV vezes a temperatura 4 menos a temperatura 1, né? Isso era o QL. E o QH era entre o ponto 2 e 3, né? Então, é o CP, porque era a variação de entalpia, T3 menos T2. Tá? O que é CP sobre CV? Se lembram o que representava o CP sobre CV? Era o K. Era o K, isso mesmo. Então, a gente pode escrever aqui que a eficiência térmica do ciclo diesel, a gente poderia calcular assim, ó, 1 menos CP sobre CV é K, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre K, temperatura 4 menos temperatura 1, sobre T3 menos T2. Só cuidado na hora de utilizar essa equação, né? Que aqui a gente está considerando CP e CV constante, tá?
A gente está considerando aqui CP e CV constantes. Tá? É a simplificação que a gente está fazendo aqui. Bom, a gente poderia trabalhar um pouco mais com essa equação aqui, tá? Só para mostrar aqui para vocês, eu poderia começar a trabalhar um pouquinho com essa equação e escrever essas temperaturas em função de razões de temperaturas. Então, por exemplo, eu pego essa primeira aqui e coloco aqui, por exemplo, divido e multiplico por T1 a parte de cima. Fica assim, ó. T1, T4 sobre T1, menos 1. E a parte de baixo eu divido e multiplico por T2. Então, vai ficar T2, T3 sobre T2 menos 1. Certo? Não mudei nada a minha equação. Eu fiz a mesma análise daqui com vocês quando a gente estava deduzindo a parte do Otto, porque essas relações aqui, por exemplo, T1 e T2, T1 sobre T2, por exemplo, a gente viu que tem algumas relações que a gente pode utilizar, né? T2 sobre T1 ou T1 sobre T2, já que entre o ponto 1 e o ponto 2 e o ponto 3 e o ponto 4, eu tenho processos entrópicos, eu posso utilizar essas relações aqui, certo? Então, se a gente continuar essa dedução, trabalhando um pouco com essas razões de temperatura, a gente chega numa equação representativa da eficiência térmica do ciclo diesel. Tá? Se a gente continuar com essa dedução, a gente chega numa equação que seria essa equação aqui, ó. Porque aqui eu só tenho que definir uma coisa para vocês entenderem essa equação. Chego na equação que tem essa cara aqui. Tá? Ela é função do R, que a gente já está acostumado, que é o volume máximo sobre o volume mínimo, o K, que é a constante dos calores específicos, mas tem um outro parâmetro aqui, ó, que é chamado de RC. O que é esse RC? O RC é o que a gente chama de razão de corte. Tá? O RC é isso daqui, ó. É a razão entre o volume que eu vou ter no ponto 3 sobre o volume que eu tenho no ponto 2. O que são os pontos 3 e ponto 2? O ponto 3 é o ponto final do processo de fornecimento de calor durante a combustão, e o ponto 2 é o ponto inicial do processo de fornecimento de calor. Então, essa razão entre o volume final e inicial durante o processo de fornecimento de calor é o que a gente chama de razão de corte. Então, a eficiência do ciclo diesel, ela é função da razão de compressão e da razão de corte. Beleza? Então, essa daqui é a eficiência aí do ciclo diesel, tá? De novo, considerando calores específicos constantes, e ele é função aí da razão de corte. Tá? Se a gente pegar essa equação aqui, ó, vou deixar ela aqui embaixo de novo, e se a gente observasse só essa parte aqui da equação, ó, observem só essa parte aqui, ó. Isso daqui, o que eu estou colocando aqui dentro desse retângulo vermelho aqui, não se parece com algo que vocês já viram antes? O que parece que está aqui dentro desse retângulo vermelho? A eficiência do ciclo Otto. Tá? Então, a eficiência do ciclo diesel seria basicamente esse termo, tá? 1 menos isso daqui, mas no segundo termo aqui, a gente teria multiplicado essa parte aqui, ó, que está relacionado com a razão de corte. Tá? Se vocês fizerem análise, tá? Esse termo aqui, ó, ele sempre vai ser
maior do que 1, tá? Esse termo aqui que está entre esses colchetes aqui, ele sempre é maior do que 1. Então, se eu tivesse dois motores, um motor diesel e um motor Otto, tá? Trabalhando com a mesma razão de compressão. Então, se eu tivesse a mesma razão de compressão, tá? E eu quisesse comparar a eficiência térmica do ciclo diesel com Otto, observem, se esse valor aqui é sempre maior do que 1, eu vou ter aqui sempre um valor, quando eu for analisar toda essa parte aqui, ó, eu for analisar toda essa parte aqui, ó, isso daqui sempre vai dar um valor maior do que quando eu fosse analisar só do ciclo Otto essa outra parte aqui. Só que eu tenho um valor negativo aqui, né? Então, se eu fizer a comparação entre um diesel e um Otto, na mesma razão de compressão, eu posso afirmar que a eficiência térmica do ciclo Otto ela seria maior do que a eficiência térmica do ciclo diesel. Mas isso se eu estiver analisando a mesma razão de compressão. O que na prática acontece é que as razões de compressão no ciclo diesel são muito maiores que as razões de compressão no ciclo Otto. Então, se eu pegar aí razões de compressão diferentes, né? Se eu pego lá um ciclo diesel, vai ter uma razão de compressão bem maior, sei lá, acima de 20. E eu pego um ciclo Otto, que vai ter lá algo próximo de 10, por exemplo, de 8, a razão de a eficiência térmica do diesel vai dar maior do que do Otto, porque a razão de compressão do diesel geralmente é bem maior do que do Otto. Mas se eu pegasse a mesma razão de compressão e comparasse os dois, a do Otto seria maior. Beleza? Bom, com isso, a gente fecha essa parte aqui de equacionamento do ciclo diesel, tá? Basicamente, o que muda é esse processo aqui de fornecimento de calor, tá? O que eu vou passar na próxima aula com vocês, a gente vai resolver um probleminha aí relacionado ao ciclo diesel. Beleza?